Olá, estamos começando mais uma edição do programa Nossa República. Toda segunda, às 7h30 da manhã, você tem um encontro marcado na TV Pantanal com um programa inédito. Nossa República está também no canal do YouTube, nosso canal no YouTube, no site www.nossarepublica.com.br e nas nossas redes sociais. Na edição desta semana, vamos conversar com o Procurador de Justiça, professor da UFMT e associado do Instituto Histórico e Geográfico do Estado de Mato Grosso, o IGHMT, professor Dr. Alexandre César. Na pauta, o zonamento socioeconômico ecológico de Mato Grosso. Professor Alexandre César, seja muito bem-vindo ao Nossa República. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer poder estar aqui. Eu acompanhei, como eu estou há muito tempo na estrada, e eu acompanhei lá quando começaram os trabalhos do zoneamento socioambiental, ecológico em Mato Grosso, muito antes das discussões do Código Florestal Brasileiro, enfim. Se imaginava que isso já estivesse absolutamente consolidado, com o Mato Grosso devidamente zoneado e com o zoneamento funcionando, como se imaginava no início. Não está? Como é que está a situação do zoneamento, professor? Infelizmente não, Mauro. Os esforços foram grandes, os investimentos foram significativos, mas passados aí 30 anos desse tema sendo debatido aqui no estado e no país, Mato Grosso ainda é um dos poucos estados do Brasil que não possui esse instrumento de planejamento e ordenamento territorial, que é uma exigência legal, não é? Uma exigência constitucional. Da Constituição e as legislações, o próprio novo Código Florestal estabeleceu um prazo, né, em 2012, de 5 anos para que os estados que não possuíssem os zoneamentos na escala devida, que pudessem fazê-lo, e Mato Grosso, mesmo assim, já passamos os 5 anos, foi 2017. Nós tivemos uma revisão do Código Inicial, não tem? Várias. A Assembleia já deu uma mexida, uma flexibilizada. Várias mudanças na legislação ambiental, não é? Mas o zoneamento em si, mesmo aprovado e sancionado pela Assembleia Legislativa, acabou, por conta de uma série de consequências das tratativas no processo de elaboração, de discussão, acabou sendo judicializado, e a Justiça entendeu que era inconstitucional aquela lei e declarou essa inconstitucionalidade. Então, nós aprovamos a lei, uma lei que foi produzida depois de muito debate, mas com virada de mesa de última hora, né? Já se diz que leis e salsichas é melhor não saber como são feitas. Né? E essa que eu participei como relator, quando era deputado estadual, ainda de forma mais gritante, né, trouxe essas contradições do processo legislativo, do poder econômico, e que muitas vezes suplanta a base científica, o debate público, a participação da sociedade, e foi isso que levou à aprovação de uma lei que foi declarada inconstitucional pela Justiça, porque de fato não seguia as regras estabelecidas pelo governo federal para a elaboração desse tipo de instrumento, e que acabou consumindo, né, todos esses recursos e que agora nos... retomado, o trabalho está sendo retomado agora. Então, quando já no período em que a ação, foi uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Estadual, que acabou levando à declaração da inconstitucionalidade daquela lei. Naquela época já se começou a ter uma mobilização no sentido de que era necessário rediscutir o tema, não é? E vários esforços foram feitos. Mas só em 2015, 2016 é que essa discussão voltou à tona, não é? No governo Pedro Táxi, depois da COP21, foi feito um compromisso de que Mato Grosso ia retomar a discussão para a elaboração do zoneamento socioeconômico ecológico. Em 2016 foi montada uma nova comissão estadual para discutir o tema, o trabalho foi realizado, até que em 2018 um novo projeto foi apresentado. E esse projeto era para ser submetido à discussão pública, mas
se entendeu que havia necessidade de alguns ajustes, né, e ele foi sobrestado. E só em 2020, né, depois de meses da posse do governador Mauro Mendes, é que a gente voltou a discutir esse tema. Foi montada uma nova comissão, uma nova legislação para regular o trabalho dessa comissão, e desde então tem ocorrido esses trabalhos, essas discussões, que agora ganharam, nos últimos 2 anos, o incremento da Universidade Federal de Viçosa, que foi contratada para poder fazer a revisão daquele projeto de 2018, né, e apresentar um novo projeto para ser discutido e esperamos aprovado, né, pelas instâncias competentes. Professor, não é muito tempo para debater um assunto muito tão relevante. É porque é o seguinte, eu estou chegando, é preciso ser muito inteligente para observar que as coisas vão mudando, né? O cenário ambiental vai mudando, o cenário econômico vai mudando. Aliás, Mato Grosso mudou nos últimos 10 anos de uma maneira extraordinária, né? As coisas vão acontecendo e daqui a pouco parece, a impressão que eu tenho, a sensação que eu tenho, com essa demora, nada vai se dar em função do zoneamento. Vai acabar o zoneamento tendo que se adequar às mudanças que já ocorreram, não é isso? Me parece que essa é a aposta, inclusive, de um dos setores que atua na sociedade, na política e especialmente na economia do Estado. Tem um zoneamento que só seja um legitimador dos fatos consumados. É uma disputa de projeto, de modelo de desenvolvimento, das perspectivas de futuro, do que se concebe como sustentabilidade do ponto de vista econômico, social e ambiental. E tudo isso influencia nesse processo. Então, quanto mais tempo a gente demora para ordenar o território, mais desmatamento ocorre, mais avanço, mais situações se consolidam de ocupação no território em áreas que não são necessariamente vocacionadas para aquele tipo de atividade, mais pressão ocorre sobre territórios protegidos, como áreas indígenas, terras de quilombo, unidades de conservação. Então, tudo isso acaba gerando um caldo, não é? Que pode levar à insustentabilidade do próprio modelo. Mas, para mim, é uma visão equivocada do papel do zoneamento, né? Ele se chama zoneamento, na lei, ele se chama zoneamento ecológico econômico. Aqui em Mato Grosso nós ainda colocamos o sócio econômico ecológico. Isso quer dizer, ruim, isso quer dizer o quê? Nós queremos olhar a sociedade, olhar a pessoa no local é interessante, é importante. Exato, você tem que conciliar todos os interesses, né? Você tem que conciliar todas as possibilidades de uso do território. E isso não pode, em hipótese alguma, esquecer os direitos daqueles que chegaram aqui antes da gente, né? Daqueles que têm os seus modos de vida tradicionais, que estão perfeitamente adequados, não é, à atividade produtiva naquelas regiões. Não é só o modelo do agronegócio, desse modelo que é dinâmico, que faz de Mato Grosso uma grande potência do ponto de vista econômico, que é suficiente para contemplar todas as vertentes. Nós precisamos também respeitar os direitos daquelas populações que têm os seus modos de vida consolidados no tempo, e que são importantes, inclusive, para dizer o que somos nós, qual é a nossa identidade. E sem contar as questões ambientais propriamente ditas, né, da necessidade de preservação mesmo. Né? Porque hoje tem uma conversa tão maluca de se transformar o que era floresta, o que é floresta em cerrado, umas coisas assim, só a propósito de aumentar a possibilidade de desmatamento e de utilização. E isso que nós temos uma área considerável de terra que pode ser reaproveitada para a área de agricultura, que eram as áreas de pastagem degradadas, que são milhares e milhares de hectares de terra que estão disponíveis, né? Mas parece que é mais fácil desmatar, destruir, do que investir na recuperação dessas áreas. Existe alguns aspectos, não é, da agricultura empresarial que legitimam um discurso de que é possível, com tecnologia, com novas inovações, não é, científicas, como foi no passado transformar solos que eram considerados
imprestáveis para a atividade produtiva em hoje grandes plantations, né, de commodities, que seria possível fazer isso de forma indefinida. Dessa expansão se dá de forma contínua e sem necessidade de nenhum tipo de limitação. A própria dinâmica do aquecimento global, isso me parece que é um consenso, do ponto de vista científico, nos dá conta de que esse modelo ele não é sustentável de forma infinita. Ele tem limites e é preciso pensar nesses limites. Nós não sabemos quais são eles, nós não sabemos qual é o ponto de não retorno, qual é o momento em que esse modelo de uso pode se tornar insustentável. Mas, por isso mesmo, nós precisamos ter precaução, nós precisamos ter cuidado. Tem uma reserva de segurança, né? E para isso precisa ter uma margem de segurança, precisa fazer estudos aprofundados e precisa garantir que alguns espaços sejam respeitados, para garantir também que a gente tenha continuidade nesse ciclo produtivo virtuoso, mas que precisa também ser para todo mundo. Primeiro nós vamos explicar para quem nos assiste o que é exatamente, o que consiste exatamente esse zoneamento. Zoneamento agroambiental, agroecológico, né? Ele tem várias denominações, né? Na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, ele se chama zoneamento ambiental. Lá em 1981 foi a primeira denominação. Depois ele foi padronizado nacionalmente como zoneamento ecológico econômico. E aqui em Mato Grosso ele chama zoneamento socioeconômico ecológico. Tem uma história por trás desses uma necessidade especial. Exato. Mas eu queria que a gente explicasse para as pessoas que nos assistem, professor, qual é o objetivo, o que é exatamente, no ponto de vista prático, esse zoneamento. Eu falava aqui no bloco anterior que era, na minha visão da época, uma divisão de onde, em cada lugar nesse estado, se adequava melhor esta ou aquela atividade econômica. Então, a gente tinha aí, por exemplo, a região oeste, Grande Cáceres, uma vocação muito agropecuária, industrialização de curtumes, etc., apesar de ter um pedaço de Pantanal importante ali. E outras regiões com vocação mais para a agricultura, outras para a mineração, para a indústria. De que maneira está hoje essa visão, olhando o estado de Mato Grosso, de que maneira está hoje, ou não está de jeito nenhum? Então, o zoneamento ele parte de um diagnóstico amplo sobre diversos elementos presentes num território. Então, a partir de estudos sobre a dinâmica da economia, dos diversos grupos sociais, dos aspectos ambientais lato sensu, os aspectos relativos ao solo, ao clima, ao regime hídrico, as questões climáticas, enfim, um conjunto de fatores são analisados e, a partir dessa análise, se verifica quais são as atividades que devem ser estimuladas num determinado território e quais são as atividades que não devem ser fruto de ação por parte do poder público, mas também da iniciativa privada. Então, no sentido, por isso se diz que é um instrumento de ordenamento territorial e é um instrumento de planejamento, porque a partir desse ordenamento, dessa definição, ser, né, nós teremos como planejar as atividades. Então, um banco, verificando esses elementos do zoneamento, pode dizer, olha, aqui nós vamos privilegiar linhas de crédito para financiar estas atividades que estão indicadas como que são de maior efetividade para esse território. Outras atividades podem até ser desenvolvidas naquele território, mas não vão receber um financiamento público, um fomento dos órgãos federais, estaduais. Então, é uma forma de você potencializar os recursos naturais, as dinâmicas sociais, para fins econômicos. E é isso que muitas vezes as pessoas não conseguem compreender. Acho que o zoneamento é um instrumento meramente ecológico, de proteção ambiental, quando na verdade ele quer
é conciliar todos esses fatores, né? Conciliar a dinâmica econômica e potencializar essa dinâmica econômica para que ela seja também justa, para que ela não seja concentradora de riqueza, para que ela não devaste o meio ambiente, para que ela não exclua outros atores que porventura atuem naquele território, mas que também nós tenhamos a perspectiva de proteger para gerações futuras, né, parte, né, desses recursos, né, porque eles não podem ser esgotados agora, matando a galinha dos ovos de ouro. Pois essa é uma curiosidade que eu tenho, porque assim, o nosso produtor, via de regra, é uma pessoa hoje extremamente esclarecida, Com uma certeza. pessoa que está lá com alta tecnologia no campo, uma colheitadeira ligada a GPS, enfim, com um computador do lado, conectado com a Bolsa de Chicago, etc. Quer dizer, você tem muito conhecimento à disposição, né? Com a colocação de fertilizante em lugar certo, de correção de solo no ponto exato. Quer dizer, você tem muita tecnologia disponível no campo, com equipamentos valiosíssimos, né, sob o ponto de vista do custo deles. E, no entanto, me parece que a visão sempre tem uma certa dificuldade. Ao mesmo tempo que o campo em Mato Grosso tem uma grandiosidade, tanto do ponto de vista da produtividade, da tecnologia, do comércio exterior, não consegue ter a mesma grandeza sob o ponto de vista da sustentabilidade ou do ponto de vista ambiental e, pior, do ponto de vista humano, dessas comunidades indígenas, enfim, que a gente observa que já estão no lugar desde sempre, né? Mas que são cada vez mais empurradas para, via desmatamento, via queimadas ilegais, etc., para um outro patamar, para uma redução de território e uma luta jurídica e política no Congresso Nacional com relação ao marco legal, né, da Sim, demarcação o marco temporal dos povos indígenas. Povos indígenas. E está aí, está em discussão ainda, não acaba, Ainda. né? Essa coisa não se mantém. Por isso que eu não culpo muito o nosso parlamento de segurar um pouco o zoneamento, porque eu acho que até hoje a gente está discutindo uma coisa que é absolutamente, me parece, concreta, uma verdade que não se pode mudar, quer dizer, querer imaginar que os povos indígenas invadiram as propriedades rurais atuais é uma coisa meio maluca, né? Porque é só assim para conceber a ideia de que eles não podem ficar ali. Mas o que eu ia lhe perguntar é o seguinte, a questão dos problemas climáticos e também dos problemas comerciais que essas lavouras enfrentam por conta do desmatamento e das queimadas ilegais. Você tem uma reação internacional a isso, que tem um discurso, uma narrativa que sempre, não, eles querem impor, já desmataram lá e aí querem meter o bedelho aqui, essa coisa, esse discurso nacionalista que é um pouco demodé no sentido de ambiental, pelo menos, né? Uhum. E como é que o senhor vê isso? Tem como parar, quer dizer, o campo hoje tão tecnológico, tão avançado, tão produtivo, tendo uma postura tão primitiva em relação ao meio ambiente? Eu penso que há aí, você falou uma palavra que está bem em voga, né? Narrativa, né? Acho que há narrativas. Infelizmente, mesmo que há quase um século no Brasil tenha se mudado a perspectiva da mudança do indígena para que ele seja civilizado, ou seja, para que ele incorpore os nossos valores, os nossos modelos, os nossos modos de vida. Aliás, existe um grande ainda esforço existe em uma Mato Grosso. narrativa, ainda existe uma narrativa para que isso aconteça, né? Que o indígena ele deve ser incorporado, não é, ao nosso modelo de sociedade, porque o modelo de sociedade em que ele vive é atrasado, né? É um modelo da miséria. É de fato um modelo que, se não tiver o respeito de todos que integram, não é, uma determinada sociedade, ele pode sim levar à miséria, ele pode sim levar à exclusão, pode sim levar a um modo de vida que não é digno, não é, para
para ninguém que faça parte dessa sociedade. Agora, o direito de escolha tem que ser assegurado. E é exatamente isso que algumas narrativas querem negar. Eu não penso que seja uma unanimidade, mas eu penso que há muitos que ainda reproduzem essa lógica, como reproduzem a lógica de que o aquecimento global é uma bobagem, como constroem narrativas no sentido de dizer que a gente sempre vai conseguir encontrar soluções para os problemas ambientais. Que a Terra é plana. Entre outras coisas. Né? Mas é evidente que existe uma demanda fática. Não é só da dinâmica econômica externa, daqueles que consomem os produtos que nós produzimos aqui, mas é porque é uma situação fática que obriga que se repense essa lógica. Eu estou bastante convencido nesse processo que nós estamos vivenciando agora, que tem uma nova comissão estadual trabalhando, foi montado um grupo de trabalho dessa comissão estadual com representantes de cada um dos setores para acompanhar os produtos que têm sido entregues pela Universidade Federal de Viçosa, para fazer a crítica desses produtos, para acrescentar informações, para fazer um processo realmente participativo, como exige, inclusive, a legislação, que ele seja participativo. Na primeira versão não foi sem muita participação, não teve muita discussão. A primeira versão ela foi produzida praticamente sem nenhum debate. A primeira versão que foi levada à Assembleia Legislativa não teve quase nenhum debate com a sociedade. Ela foi submetida à comissão estadual que foi constituída à época, e a comissão estadual, que era de 47 membros, por 46-1, aprovou o projeto. Só o representante da FAMATO que não votou favoravelmente o projeto. Esse projeto foi para a Assembleia, isso ainda lá na década dos anos 2000 ainda. Foi para a Assembleia devolveu, dizendo que precisava de ajustes, foram feitos ajustes, e aí quando voltou para a Assembleia Legislativa, ele voltou com contribuições daquele programa MT+20, que era um programa de desenvolvimento do Estado, que foi editado lá em 2005, 2006. Mas não foi o debate do zoneamento em si, foi um projeto voltado ao desenvolvimento do Estado, sem levar em consideração os elementos técnicos e os elementos técnicos que existiam no estudo que foi feito. Quando chegou na Assembleia, aí se decidiu fazer um amplo debate, porque não havia sido feito esse debate na sociedade. E aí sim, foi um fenômeno. Mais de 50 mil pessoas participaram de audiências públicas, de seminários temáticos. Nós conduzimos esse debate de forma, claro que com grandes conflitos também, com grandes tensões, mas um debate que teve uma participação ampla. Eu penso que até maior do que o que aconteceu na Constituinte de 1989. Foram 16 audiências públicas, seminários temáticos, eram transmitidas pela TV Assembleia. Então foi um debate bastante significativo. Contaminado com algum grau de desinformação já naquela época, mas que acabou sentindo quais eram as demandas da sociedade. A partir daí que a gente elaborou o primeiro substitutivo, que eu relatei. Esse primeiro substitutivo depois foi rejeitado pela comissão especial, foram apresentados outros dois, e o terceiro, que foi aprovado pela Assembleia final somente com meu voto contrário, esse terceiro é que virou lei, mesmo com pareceres contrários, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista jurídico. O governador Silval, à época, sancionou a lei e depois foi objeto da ação que declarou inconstitucional. Então, assim, houve um debate, mas esse debate também não foi... não resolveu o problema. E não foi feito durante a construção do zoneamento. Eu digo muitas vezes que instrumentos como esse, eles só vão ter efetividade, eles só vão conseguir, de fato, ordenar o uso do território se o caminho for feito de forma adequada. Às vezes o caminho é mais importante que o resultado final. Por quê? Porque o zoneamento a cada 10 anos ele tem obrigatoriamente que ser revisado. Ele não é uma cláusula pétrea, ele não é um instrumento imutável. Ele vai ser revisado a cada 10 anos. A comissão estadual continua trabalhando com representação ampla da sociedade, do governo, dos povos indígenas, dos produtores rurais, de todo mundo, das universidades.
e analisando a implantação desse instrumento. Então, é um processo dinâmico que tem que ser participativo, porque se ele não for participativo, o resultado, muitas vezes, ou atende só um segmento, não é? Ou chega em lugar nenhum, como foi essa última experiência. Sendo. E é ruim, né? Porque a gente vê hoje, por exemplo, a minha preocupação, como alguém que observa, eu fico muito entusiasmado com o desenvolvimento do Estado, né? Sim, todos nós. No tempo que eu cheguei aqui, quer dizer, você tinha grande parte do Estado com energia base de óleo diesel, cidades importantes do Estado, como Sinop, por exemplo, Alta Floresta, etc., tocando com geradores de energia a óleo diesel, cerrando o expediente 10 horas da noite. Era a visão do atraso, né? E esse processo todo de desenvolvimento é importante para o Estado. Acho que todas as cidades, todas as regiões, de uma maneira ou de outra, elas vêm assumindo um outro contorno. Porém, eu vejo que sem zonamento, sem um ordenamento, o que está acontecendo hoje de estradas, de abertura de novos caminhos, de novas rotas, de novos polos de desenvolvimento, a maioria deles centrado na agricultura de exportação, etc., às vezes não atende nem do ponto de vista climático, né, de um futuro próximo, que vai ser prejudicial até quem investiu nisso, e também não atende minimamente à manutenção de um Estado que hoje se arvora de falar que preserva 60% do seu território. Então, isso é uma questão importante. Se preservar 60%, né, se isso for efetivamente uma verdade... Há controvérsias. Mas, se for uma verdade, né, nós temos um grande patrimônio que não pode mudar, que tem que se manter nesse jeito. Né? E a gente trata de um tema muito relevante para o Estado, para Mato Grosso, porque é um Estado que, na minha visão modesta, tem um valor enorme, do ponto de vista da produção agropecuária, campeão na produção de grãos e fibra, e na produção de carnes, etc., e, ao mesmo tempo, com uma responsabilidade enorme na preservação das populações indígenas e das suas riquezas ambientais. Temos aí o Pantanal, a floresta, o cerrado, etc. Essa compatibilização parece que vive sempre numa eterna queda de braço, porque sempre querem avançar sobre aquilo que num futuro próximo, se já não hoje, o maior patrimônio do Estado, que é exatamente a sua condição ambiental de preservação de um percentual significativo de sua área territorial. Como é que o senhor avalia essa questão? Eu acho que você tocou num ponto central, né, que é o caráter único que é Mato Grosso. É um estado com 3 biomas, né, que são significativos do que é o patrimônio natural do nosso país, né, da diversidade biológica existente, com a riqueza de espécies, né, que podem ser utilizadas na pesquisa, no desenvolvimento de novos fármacos, no beneficiamento de alimentos, ou seja, nós temos um potencial, né, ambiental único, quem sabe, no planeta, né, com a conjunção desses 3 biomas. A meu ver, é o maior ativo que Mato Grosso tem. É um ativo fantástico. É mais importante, inclusive, que se produz de commodities. Nós temos depois uma diversidade cultural e social que também é única. Né? A posição geográfica de Mato Grosso fez com que diversos, e também políticas que foram desenvolvidas ao longo dos anos de proteção dos povos indígenas, mas também da garantia, mesmo que ainda bastante limitada, dos quilombolas, dos pantaneiros, dos ribeirinhos, dos seringueiros. Nós temos uma conjunção de povos, de populações originárias e tradicionais que também têm características únicas no nosso país e, quem sabe, também no mundo. E depois esse potencial produtivo que é extraordinário, que é uma coisa que globalmente
faz a diferença, né? Mato Grosso hoje tem um papel estratégico na balança comercial do país, mesmo com a população relativamente pequena comparado com outros estados, não é? Tem um peso, não é? Na nossa economia que é bastante significativo. E é preciso, penso eu, conciliar todos esses fatores, porque todos eles são riquezas do nosso estado. E aí acho que a gente tem que fazer uma comparação, inclusive com o que a gente está vendo todo ano acontecer no estado que é co-irmão, vamos dizer, de Mato Grosso, porque parte da nossa população é originária desse estado, que é o Rio Grande do Sul. Não é? O papel dos gaúchos em Mato Grosso, inclusive para essa nova economia, é um papel determinante e louvável, mas deixa olhar o que está acontecendo lá. Né? A gente tem que olhar o que está acontecendo lá. Esse modelo de desenvolvimento que foi aplicado no Rio Grande do Sul, que fez do Rio Grande do Sul um dos mais importantes estados do nosso país, mas que hoje causa desastres naturais, que são fruto do modo de utilização do território, de como a gente se utiliza do solo, como a gente constrói as nossas cidades. Seja um melhor exemplo vivo, né, do que quando a gente fala em clima extremo, nessas catástrofes. O Rio Grande do Sul hoje, nessa dicotomia entre desenvolvimento e preservação. Então nós queremos reproduzir isso. Temos que fazer essa pergunta também para os gaúchos que lá permanecem. Né? Será que nós vamos conseguir reconstruindo nas mesmas condições, nas mesmas situações que nós tivemos no passado e que levaram aos desastres que nós vivenciamos, nós vamos conseguir, fazendo a mesma coisa, mudar, ter um resultado diferente? Então, fazendo a mesma coisa aqui em Mato Grosso, nós vamos conseguir ter um resultado diferente? Ou nós podemos aprender com essas lições e fazer diferente aqui para conciliar os interesses, para abrir mão nesse momento, às vezes até, de alguns aspectos do progresso, no chamado progresso, do desenvolvimento econômico, mas pensando nos ativos que a gente possui para o futuro, para potencializar esses ativos do futuro. Não destruindo, não devastando, não ocupando num único sentido o nosso território, para que a gente não chegue no futuro e fale, poxa vida, olha o que nós perdemos aqui, olha o que nós perdemos ali, olha que espécies que nós poderíamos ter aqui utilizado, não é? Que saberes ancestrais muitas vezes, não é, já tinham entendido e que nós simplesmente destruímos pensando num lucro imediato, pensando num resultado pontual para poucos nesse momento, que pode comprometer o bem-estar das pessoas no futuro. Me parece que esse é o grande problema, né? O imediatismo, essa coisa da cegueira em relação ao futuro e de uma preocupação de resolver, de produzir riqueza a qualquer preço, enfim, sem pensar no próprio filho, no neto, no bisneto. É um dilema ético. Não é? É um dilema ético. E aí as narrativas também perpassam esse tipo de situação. Porque aí diz assim, mas porque agora que é minha vez, eu não posso explorar. Lá na Europa eles exploraram até a exaustão e agora eles exigem que a gente preserve. A gente não olha lá como alguém exemplo, fez né? errado no passado, nós vamos também fazer errado agora? Ou nós vamos aprender com essas lições do passado? E agora, no presente, pensar num futuro diferente para nós. Verdade. Focando um pouquinho mais, para a gente tentar entender um pouco melhor o zoneamento, eu falava lá atrás que, inicialmente, você definia em quais locais, quais territórios do Estado seriam mais adequados para essa ou para aquela vocação. Já se chegou a trabalhar muito a questão, por exemplo, eu vou citar a região de Castro porque ela é muito emblemática, né? Aquela região tem essa coisa do porto, tem essa coisa da produção pecuária, da possibilidade de se transformar, quem sabe, um dia num forte polo de produção de calçados, por conta justamente da questão pecuária, né? Então se imaginava que essa região teria que trabalhar nesse sentido, nesse caminhar, né?
de preservação do Pantanal, etc., mas, ao mesmo tempo, respeitando uma vocação centenária e que de uma forma ou de outra, estava adequada à questão do processo ambiental. Já se tinha muita dúvida sobre a questão do norte do estado, com relação à floresta, enfim. Esses interesses todos que contrariados pela possibilidade de terem que absorver limites ou se submeter a limites, né? Isso tudo me parece que dá que acabou empurrando o Estado por um caminho frenético de desenvolvimento. Vamos aproveitar enquanto tem tempo, enquanto dá, né? Vamos queimar, não tem campanha. A gente fala de queimada ilegal todos os anos, campanha, satélite para vigiar, não sei o quê, e continua queimado, né? Ainda que possa ter, eventualmente, uma redução de um ano para outro, mas nós continuamos queimando, né? Então, eu queria, para a gente encerrar aí essa nossa conversa, uma avaliação mais o que Mato Grosso deveria. Hoje nós estamos vendo indústria no Médio Norte, nós vamos com o Lucas desenvolvendo indústria frigorífica, indústrias de etanol, etc. Cáceres ainda com uma vocação, embora pecuária seja o forte, mas ainda com uma vocação mais para serviço, a cidade em si, né? com educação, escola, sim, etc., formação, graças à Unimat, que para mim é uma bênção para Mato Grosso, a história dela e a ampliação dela. E eu vejo essas coisas com um certo inconformismo, professor. Eu queria resposta, quer dizer, quando é que nós vamos parar e usar a cabeça e pensar de uma maneira correta? Sem paixões, sem interesses financeiros. O zoneamento não é uma panaceia, né? Ele não resolve todos os problemas, mas ele é um instrumento que pode ser um espaço de diálogo, de articulação dos interesses, exatamente para que a gente possa definir o que é prioritário em cada região, né? E aí estabelecer zonas, né? Zonas que são voltadas para atividades produtivas, e dentro dessas zonas, subzonas onde você vai ter, em razão de características tanto econômicas, sociais, como também as suas próprias características ambientais, você vai ter diretrizes específicas para essas zonas. Estas diretrizes, e também você vai ter zonas que são para áreas protegidas, para áreas que devem ser preservadas ou utilizadas, né, de forma sustentável, né, chamadas unidades de conservação de uso sustentável. Admitem o uso, admitem a atividade produtiva de diversas naturezas, mas de forma adequada, não é, com os limites que são nela estabelecidos. E a partir dessas diretrizes que são fixadas por conta desses aspectos técnicos, e aí são escolhas que são políticas, não é, mas que também têm um fundamento técnico-científico. Você pode definir a potencialização dos recursos, tanto financeiros quanto dos recursos naturais. Esse é o processo virtuoso que o zonamento pode produzir. E com isso, a gente pode estabelecer o melhor, o nível máximo, não é, de produção que cada zona e subzona comporta. Não é? Não quer dizer que outras atividades que não estejam indicadas nas diretrizes não possam ser realizadas, exceto, é claro, naquelas que a própria lei, né, diz que não pode. Então, num parque estadual, num parque nacional, você não pode ter lavoura, você não pode ter, né, uma atividade produtiva intensiva, embora na prática, ainda aconteça. Né, nós temos aí o cristalino, ainda aconteça, aqui, muitos, né, estão ainda sem regularização, não quer dizer que eu concorde com essa moratória da criação de unidade de conservação, a meu ver, inconstitucional, né, que foi estabelecida por emenda constitucional pela Assembleia, mas nessas zonas, nessas subzonas, né, nós podemos potencializar essas atividades e, com isso, evitar de pressionar áreas que são frágeis, áreas que são de recarga de aquíferos, áreas que são cabeceiras de importantes corpos hídricos, né, que são fundamentais para a sobrevivência não só humana, mas de todas as espécies que habitam naquela bacia hidrográfica. Então é uma forma de você potencializar o uso, e potencializando o uso você
não generalizar uma forma de produção que possa ser degradadora. Então, é uma perspectiva que me parece hoje, pela experiência que a gente está vivendo, tanto no grupo de trabalho da Comissão Estadual, quanto na própria comissão, nos debates que a gente tem participado, é a minha área de pesquisa, não é? Na universidade também, agora no Instituto Histórico e Geográfico, fui admitido ano passado, nós estamos desenvolvendo um projeto lá no Instituto, e queremos trazer o Instituto também para debater. Já foi montada uma comissão no interior do Instituto para contribuir com o zoneamento, geógrafos, cientistas sociais, produtores. O Instituto é muito eclético, né? Ele é muito diverso, é um espaço extremamente rico, que pode dar uma contribuição importante também para essa discussão. Quer dizer, articulando todos esses atores, a gente poder chegar num produto que eu hoje estou convencido, é possível, não é? Não vai ser um modelo, penso eu, não pode ser um modelo que seja contaminado por narrativas. Tem que ser um modelo que tem que estar baseado em premissas técnicas, científicas, em acordos políticos que possam fazer com que essa imensa riqueza e diversidade que a gente tem em Mato Grosso possa ser perene, possa ser contínua. A gente continuar sendo um grande celeiro do país e do mundo, um grande produtor, industrializar a nossa produção, esse é um caminho importante para a sustentabilidade, que a gente não continue expandindo de forma indefinida a produção de commodities, mas que a gente agregue valor nessa produção, que a gente aumente a produtividade, gere mais emprego, mais renda, que a gente possa distribuir essa riqueza que está sendo gerada aqui para o conjunto da população e que a gente possa ter isso de forma contínua, respeitando também os direitos socioambientais das populações tradicionais. A gente, professor, vai voltar a conversar, porque tem muita coisa importante que ficou de fora desse nosso papo. Eu queria, por exemplo, relacionar essa questão do zoneamento à questão do desenvolvimento econômico que se processa com a questão tributária, com a reforma tributária, as consequências dela para Mato Grosso. Porque, tenho certeza, vai afetar de uma maneira direta todo o sistema produtivo nosso. Né? Sim. A gente precisa... E essa é uma discussão que é extremamente relevante. Sim, nós temos que nos preparar, inclusive, para esse processo. E está bem aí. É um processo Quando que já está em curso. Não tem mais ICMS aqui, vai ter só em São Paulo, nós vamos mandar embora essas coisas daqui, e aí? Com que recurso, o que nós vamos produzir? Temos que equilibrar essa balança, né? Tem que dar uma ajustada nisso. Acho que um outro tema importante também é a questão do pagamento por serviços ambientais, que é um tema que a gente está trazendo também no debate do zoneamento. É importante que as diretrizes contemplem o tema do pagamento por serviços ambientais, porque eu acho que é uma preocupação correta. Nós temos, por conta dessa riqueza ambiental que Mato Grosso possui, dessa diversidade ambiental, Mato Grosso também tem que proteger mais. E se ele tem que proteger mais, isso também desequilibra na relação da produção econômica. Mas é preciso, é necessário e é possível que haja a implantação efetiva, porque muitos têm se falado nos últimos 20 anos, quem sabe, sobre esses instrumentos, mas do ponto de vista da efetividade da sua implantação ainda quase nada. Então precisamos avançar nesse sentido. Vamos pegar o exemplo do turismo. A gente fala turismo. Outro tema importante. Que é um potencial, mas continua sendo tratado como um potencial para daqui a algum... O nosso patrimônio cultural, como eu falei, riquíssimo. E o estado inteiro cheio de nossas belezas naturais, que são atrativos turísticos, enfim. É uma diversidade de temas. Professor Alexandre César, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Nossa República. Foi uma conversa muito boa. Fiquei feliz de vê-lo e feliz de ter esse papo que ajuda as pessoas, de alguma maneira, a pensar que é esse o objetivo do programa, do site, é ter essa perspectiva de, vamos falar sobre isso mais profundamente, vamos tentar pensar um pouco sobre o que está acontecendo. Obrigadíssimo. Fica à vontade para a sua despedida aqui temporária e já eu vou acionar a nossa IEL para conversar de novo, né, sobre esse e outros temas que eu acho que são relevantes para Mato Grosso. Em primeiro lugar, Mauro, eu que agradeço essa oportunidade, né? É um tema
que tem sido uma preocupação minha, tenho destinado meus estudos, não é, a minha qualificação profissional, também a minha experiência, né, com outras atividades nessa esfera, para tentar contribuir. Estou muito convencido de que hoje nós temos condições que são únicas para a gente construir esse instrumento e que ele realmente seja fruto de um consenso. Não é? Claro que algumas diferenças sempre vão existir, mas de um consenso no sentido de promover o desenvolvimento sustentável para todos em Mato Grosso. E quero me colocar integralmente à disposição para a gente poder voltar e debater esse tema, até porque agora estamos numa escalada, quem sabe até o final do ano tenhamos um novo projeto, e aí, é claro, toda a sociedade tem que estar envolvida, informada e tomando as suas decisões para o que virá para o futuro. Muito obrigado. Nossa República vai ficando por aqui, até a próxima semana, com uma outra conversa tão importante quanto essa com o professor, o procurador Alexandre César. Um grande abraço a todos e até lá.